Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à parte 4 e última parte, o último módulo, como queira, sobre gerenciamento e percepção de risco. Quem nos acompanhou a aula 1, 2 e 3 vai entender exatamente toda a finalização desse gerenciamento e percepção de risco, na qual é o meu entendimento, ok? Não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube. Não esqueça não, vai lá agora, não perca essa oportunidade. sst2m.ead. Olha aqui, temos o nosso site, nossa plataforma. Não se esqueça, porque todo o nosso material de todas as aulas que são produzidas no nosso canal do YouTube estão lá na nossa plataforma. E você pode ir lá e baixar em PDF, fazer o download de forma gratuita. E pode dar uma espiadinha também em todos os nossos cursos que nós temos relacionados à área de segurança e saúde do trabalho e também na área de perícia trabalhista de insalubridade e periculosidade. São muitos materiais, e-books, vídeos de formas que pode contribuir muito no seu dia a dia, tá certo? Vamos lá? Dispensa comentário em relação a quem sou eu, porque nós já estamos no quarto e último módulo e eu já falei quem sou eu, Mário Márcio. Vamos lá? Isso. Gestão e controle dos riscos. Agora sim nós vamos falar parte a parte. Eu dei apenas alguns exemplos sobre essa gestão e controle do risco. Agora nós vamos fundo nele, no que é gestão e controle dos riscos. Quais são os riscos? Não sei, mas vamos descobrir junto. Primeiro, pense na tarefa, levante os riscos, avalie os riscos, implemente os controles e faça o trabalho com segurança. Vamos analisar cada um deles. Pense na tarefa. Ou seja, presta atenção. Tenha um plano claro na sua mente, entenda qual é o trabalho, tenha uma informação correta, siga o padrão, os sistemas que podem ser afetados e se exige ou não bloqueio. Por exemplo, entenda o trabalho, tenha as ferramentas e os equipamentos corretos para a execução do trabalho. É seguir um padrão. Tem informação correta, ou seja, a permissão correta para o uso dessas ferramentas ou desses equipamentos que segue um POP, por exemplo, procedimento operacional padrão, para ter a permissão de forma correta para a execução do trabalho. Por exemplo, entenda o trabalho. O acesso é seguro? O sistema pode ser afetado? O que pode dar errado? Tem essa informação correta. E no POP exige essas informações. Por exemplo, exige bloqueio? Quais são os métodos alternativos? Equipamentos vizinhos que devem ser analisados? Olha aqui, eu vou passar agora para vocês de forma bem distribuída sobre essa percepção de risco e o levantamento desses riscos. Olha aqui, esses equipamentos vizinhos, por exemplo. Não só o equipamento que você vai executar atividade, como os equipamentos vizinhos têm que ficar atento a toda a situação. Vocês lembram nos módulos iniciais? A pessoa, por exemplo, aquelas percepção de riscos, a pessoa executando o serviço com a esmerilhadeira e o cilindro de oxigênio acetileno ali do lado e tendo fagulhas direcionadas a isso, pode ter um acidente grave nesse local. Então, o que nós falamos? São equipamentos vizinhos que não tem nada a ver com a atividade que ele está executando, não é verdade? E aqui é a mesma coisa que eu quero dizer. Então, é o seguinte, meu amigo, ao chegar lá para executar a tarefa, levante os riscos. Ou seja, olhe para cima, analisa o que pode cair, olhe para baixo, olhe para trás, olhe dentro das máquinas ou do equipamento que você vai exercer atividade, olhe para os lados, vê quais são os métodos, materiais, qual é a mão de obra, quantas pessoas precisa, como é esse meio ambiente e se tem algum sistema de alguma contaminação ou não. Por que eu estou te falando? No levantamento de ambientes, esse meio ambiente, por exemplo, que você vai executar atividade, se for dentro de por exemplo, de um reservatório, primeiro, eu preciso saber, eu preciso realizar a avaliação quantitativa de possíveis contaminantes que podem existir lá dentro, que até então eu não sei, aí eu preciso pegar a FISPIC, que é a Ficha Informativa de Segurança do Produto Químico, analisar o interior para ver se tem ou não, como eu tenho que fazer essa medida, que nós temos o curso DN83, nossa plataforma, que eu ensino passo a passo como realizar essas avaliações, porque muito depende, se não só do contaminante, como também da densidade desse produto, da volatilidade dele, tá certo? E eu vou ver, eu vou fazer serviço a quente, a seco, úmido. Qual é a atividade que vai exercer lá dentro? Então, tudo isso eu preciso saber qual é o contaminante que eu tenho no local, no ambiente de trabalho.
E muitas das vezes é pela FISP, quando, por exemplo, é algum tipo de produto químico. Aí eu tenho que analisar de forma bem minuciosa essa situação. Mas isso é uma outra aula aqui na NR33, que nós temos o curso que trata de espaços confinados. O que acontece dentro dessa percepção de risco? Se falhar, se vazar, quebrar, cair, deslocar, se rodar, girar, travar, emperrar, cortar, se pegar fogo, o que acontece se uma dessas coisas acontecerem? Eu te pergunto, e no seu POP, está previsto esse tipo de situação? Que é o procedimento operacional padrão. É uma percepção de risco. Se isso falhar, o que eu vou fazer? Se vazar, enfim, o que eu faço? Qual é a alternativa que eu tenho se acontecer uma dessas situações? Legal? Entendeu? Por exemplo, se pegar fogo, tem extintores? Que tipo de extintores? Quem é treinado para extintores? Qual é a equipe de primeiros socorros? Eles sabem execução do trabalho? Você sabe como agir no caso de um acidente, ou um acidente pessoal, ou no caso de um incêndio? Tudo isso tem que estar previsto nesse documento. Ou algum outro documento, dependendo do que a sua empresa deseja, tá certo? O que acontece se for nessa percepção de risco? Você vai executar o trabalho, vai ter que pensar no que você vai fazer na tarefa, vai levantar esses riscos. E agora isso acontece, se for muito pesado esse equipamento, o que você vai fazer? Você vai pedir ajuda? Vai através de carrinho, através de empilhadeira, ou através de guindaste, munk, como carrinhola? Eu não sei. Algum carrinho? Não sei. E aí? E se for muito pequeno, ou muito quente, ou se estiver energizado, e você não tem um curso para realizar o tipo de serviço onde são painéis energizados, e aí? Você vai ter que direcionar aquele que tem capacitação, habilitação ou qualificação para exercer as atividades com eletricidade, segundo prevê a NR10. Tá certo? Se estiver pressurizado, se for tóxico, e se tiver que trocar as gavetas, por exemplo, e aí, o que eu tenho que fazer? Então, é um amarrado de informação que você tem que estar preparado, que se acontecer isso, que providências serão tomadas. Esta é a percepção de risco. Por isso que eu falo, pensa na tarefa, olhe toda a situação, não só no interior, como externo e os vizinhos. Os equipamentos, os painéis, as máquinas que estão instaladas ao redor da onde você vai executar a atividade, que também é muito importante. O que acontece se essas pessoas que vão exercer as atividades não entenderem o que está descrito nos procedimentos operacionais padrão, ou se não entender as atividades a ser executadas, não entender qual é a ferramenta que vai ser utilizada, como utilizar, se não entendeu, porque não teve treinamento. E se eles não fizerem, ou se eles cometerem um erro, ou se precisarem de ajuda, o que você vai fazer? Isso está descrito em algum lugar e eles estão cientes disso. Gente, todos os trabalhadores têm que ser treinados a essa situação para cada máquina, cada equipamento. Certo? Isso é o mínimo exigido na norma regulatória de número 1, e não só na norma, mas entre outras, NR11, 12, 31, 31.12 e outras mais. Tá? 38.8, né? Por exemplo, na parte de agrotóxicos, e vai por aí afora. E eu te digo para você, para avaliar os riscos, é provável que ocorra esses riscos que você está avaliando frequentemente, ou seja, tem pessoas executando essa atividade frequentemente nesse local. Ou é provavelmente que existem as pessoas, ou é ocasionalmente, ou seja, não é todos os dias, é em vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, ou é improvável que isso aconteça, ou seja, é muito eventual, é um grau de incerteza, mas pode executar, mas é improvável que executa. Ou é remoto, ou seja, é mais do que eventual, ou seja, raramente isso acontece. Você tem essa avaliação desses riscos no ambiente, que é o gerenciamento da percepção do risco desse setor, desse local, dessas atividades que estão sendo executadas ali, naquele equipamento, naquela máquina que está sendo executada atividades. Então você precisa entender, ou seja, esses riscos, frequentemente eles estão presentes nesse ambiente de trabalho, aí o tratamento é uma forma, para cada situação é uma tratativa, tá certo? Por exemplo, qual é o distanciamento dessa fonte? Quantas pessoas exercem atividade nesse local? Quantas pessoas trafegam nesse local? Qual é a dimensão desse risco? Qual é a probabilidade de ter acidentes relacionados a esta atividade? Essas pessoas
qual é o número de pessoas que executam as atividades, de quanto em quanto tempo são executadas as atividades, como são executadas as atividades, por quem são executadas as atividades, onde são executadas as atividades e quem acompanha todo este gerenciamento e percepção de risco. E isso tem que estar descrito em algum documento. Geralmente, um POP, procedimento de segurança do trabalho, tem todas as informações necessárias para a execução de uma atividade segura. Eu te falo, quais são as consequências? Presta atenção para nós finalizarmos. Pode ter uma lesão, danos na propriedade, paralisação do processo e pode ocasionar uma morte. Tudo depende do quê? Da falta de percepção do risco, da gravidade desse risco e o tamanho, a dimensão desse risco. E qual é a exposição a esse perigo, tá certo? Então, tudo isso tem que ser analisado, porque nós temos que, de toda e qualquer forma, prevenir. Não é um acidente, é prevenir a exposição a esse perigo. Porque realmente o risco está presente quando está exposto a um perigo. Estando exposto a um perigo, pode realmente ter consequências graves. Desde uma lesão simples até a morte. Ou, como diz aqui, a paralisação de um processo. Um prejuízo pode ser até incalculável para a empresa, dependendo qual é a paralisação desse processo. Pode ter danos à propriedade, por exemplo, uma explosão ou uma implosão, ou uma quebra de uma máquina de suma importância, de um preço muito elevado e de difícil conserto, difícil rapidez do conserto da máquina. Obviamente, nós estamos pensando primeiro no trabalhador, nós estamos pensando em você que exerce as atividades, o seu colaborador, o seu liderado. Essa é a nossa maior preocupação. A ferramenta mais importante é o ser humano. É você que está operando esse equipamento. Então, a todo custo tem que ser prevenido o acidente e as doenças relacionadas ao trabalho. Implementar esse controle, ou seja, controle dos riscos e comunicar os desvios desses riscos. Então, se você tem o SESMIT, ou SESMIT na área urbana, CSTR na área rural, ou então uma prestação de serviço, uma terceirizada na área preventiva, ou então essa terceirização, contratação de profissionais na área prevencionista full-time, freelance, enfim. Mas você tem que tentar, de alguma forma, controlar os riscos, uma empresa especializada ou com uma pessoa com qualificação, habilitação ou com capacitação técnica para realizar esses trabalhos, ou seja, todo esse gerenciamento e essa percepção de risco e, de alguma forma, controlar os riscos e comunicar os desvios para aquelas pessoas que estão exercendo as atividades, o seu liderado, tá certo? E documenta essas informações. Faça o trabalho com segurança, faça as mudanças quando necessárias. Por exemplo, remova os perigos a todo custo, isola esses perigos, bloqueia esses perigos, use os equipamentos, seja coletivos ou individuais, siga os procedimentos de segurança do trabalho, siga os POP, procedimento operacional padrão da sua organização, cobre isso da sua organização, cobre isso do seu líder, da sua empresa, da sua diretoria. Realmente promova a prevenção sempre. Esse é o ditado, tá certo? Sempre promover prevenção. Aqui é apenas um exemplo das medidas de controle, que nós já estamos terminando. É eliminação, substituição, controle de engenharia, sinalização, bloqueio e o equipamento de proteção individual. Olha aqui como está muito claro. Ó, eliminação desse risco, a substituição. Primeiro elimina o risco. É o primeiro passo. Não deu para eliminar? Vamos substituir, trocar o material. Um contaminante para o outro não contaminante. Controlar os riscos. Eu estou exercendo, por exemplo, um serviço de solda, eu estou retirando esse contaminante. Nesse caso, são os fumos metálicos que estão sendo extraídos através de um duto que faz o quê? A expulsão desse fumos metálicos, né? E sendo filtrado para não chegar às vias respiratórias do trabalhador. E em outro caso, a sinalização do local para evitar que alguém adentre esse local, porque está identificado que existe um perigo ali dentro. E se você ultrapassar esse perigo, obviamente, aí passa a ser um risco. E esse risco pode ter consequências graves. E o último caso, como prevê na NR6, na norma regulamentadora, o último caso é o uso do equipamento de proteção individual. E outra, tem que ser treinado, com substituição correta, periodicamente. Não se esqueça que tem que realizar exames médicos dependendo do tipo de atividade, emissão do ASO,
treinamento e periodicamente a realização de treinamento conforme prevê não só a norma regulamentadora de número 1, como todas as outras, como foi dito desde o início, NR11, NR12, NR33, espaço confinado, 35, também nós falamos de trabalho em altura, enfim, isso deve ser seguido, são medidas de controle. Aqui, corrente com elo completo, não seja o elo mais fraco da corrente, você não. Você está tendo a oportunidade de receber informações fidedignas, são informações realmente de suma importância para o desenvolvimento das atividades dos seus colaboradores ou até a sua mesmo, e com segurança. Então, ó, presta atenção, ó, corrente com elo completo, tá certo? Um elo completo. E você não seja o elo mais fraco para quebrar, seja o elo forte, seja decisivo, seja incisivo, seja preventivo, siga as regras básicas de segurança. Todas as regras, aquelas que estão constantes nos procedimentos de segurança do trabalho, nas ordens de serviço, na execução do trabalho, os procedimentos operacional padrão. Então, para nós terminarmos, lembre-se, segurança é parte integrante de toda a atividade, desde antes, durante e após a atividade. Não uma atividade à parte, de forma alguma, é toda, é completa. O comprometimento do SSMA, que é Segurança, Saúde e Meio Ambiente, de uma pessoa pode ser medido quando você, mesmo sozinho e atrasado, segue todos os procedimentos. Eu como diga, né? Sempre, mesmo sozinho, faça o certo, faça o correto, mesmo que ninguém esteja olhando, faça por você mesmo, faça por Deus, mas faça o melhor. Se você está atrasado, não adianta sair correndo desesperado. Realmente, aí é que mora o perigo e o risco. Porque a sua exposição a esta situação, a estradas más, ao trabalho realmente com muitos riscos, e você não está gerenciando e não está tendo essa percepção de risco, pode realmente acontecer acidentes gravíssimos. Tá certo? Então, faça seu exame de consciência e dê a sua nota. Pense nisso. Pessoal, meu amigo, se você quer aprimorar seus conhecimentos, vem para cá que nós temos mais de 27 anos de experiência profissional e eu tenho muita, mas muita experiência que eu quero compartilhar com você, mas por uma vida toda. Estamos aí. Não se esqueça, vai lá no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva, sst2n.ead, isso mesmo, dá um like lá para nós, hein? Não esquece não. E dá um clique no sininho lá, tá certo? Acesse o nosso site sst2n.com.br, nossa plataforma, Instagram e Facebook. Nos acompanhe na rede social. Espero que de alguma forma eu contribuí para o seu gerenciamento de riscos, né? Para a percepção de riscos, tá certo? Ó, conte comigo sempre. Foi muito legal essas 4 aulas estarmos juntos e de alguma forma tentando contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Um forte abraço, sucesso sempre e fiquem com Deus. Até mais!